Bom, então vamos começar aí mais uma astronomia ao meio-dia. Antes de começar, vou passar aqui uma listinha de presença. A gente usa só para ter uma estatística de saber quantas pessoas estão vindo e tal. Tem um espaço também para o e-mail. Se vocês querem receber, tem uma lista de e-mails do Astronomia ao Meio-dia, que a gente divulga as próximas palestras. Se vocês quiserem receber, deixa aqui o e-mail de vocês. Se já recebem ou não querem receber, não precisa botar o e-mail. Bom, então hoje quem vai falar é a professora Nina Hirata. Ela é do Instituto de Matemática aqui do IME, né, da USP. Ela fez a graduação, mestrado e doutorado em Ciência da Computação, trabalhando com reconhecimento de imagens e coisas do tipo, né? Ela também fez parte do doutorado na Universidade A&M University do Texas. E, bom, ela é professora desde 2001 e ela vai falar então sobre Machine Learning e aplicações adaptadas. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a Ariana e o Henrique pelo convite. Eu não conhecia esse ciclo aqui de palestra, achei bem legal. Bom, como o Henrique disse, eu sou da matemática, na verdade do Departamento de Ciência da Computação. E, bom, vocês podem ver que tem ali dados astronômicos, mas eu confesso que de astronomia eu entendo quase nada, na verdade. Então, a ideia hoje é eu falar um pouquinho sobre Machine Learning, que é uma palavra que está em moda, inclusive, hoje em dia, e ilustrar um pouquinho a aplicação de Machine Learning para fazer análise de dados astronômicos. Com isso, a ideia é que talvez vocês tenham uma noção mais concreta do que é fazer Machine Learning. Aliás, alguém aplica Machine Learning aqui? Tem experiências de uso? Só para eu ter uma ideia, quem já trabalhou com Machine Learning, aplicou Machine Learning? Isso é novidade, assim, é coisa nova, além de vocês ouvirem por aí. Em termos de programação, vocês programam ou... Sim. Ok, então, pelo menos. Então, quando a gente fala em Machine Learning, rapidamente vem essa noção aí de máquinas inteligentes. Né? Então, hoje em dia, tudo é inteligência artificial, é máquina inteligente, etc, etc. E aí tem algumas perguntas que são muito comuns nesse contexto. Então, primeiro, existem máquinas inteligentes? Não, o que são máquinas inteligentes? E o que essas máquinas inteligentes são capazes de fazer? Se é que existem essas máquinas que se chamam inteligentes. Ou, mais do que isso, eu acho que a principal pergunta que se faz hoje em dia é se as máquinas podem aprender alguma coisa. Então, Machine Learning dá essa ideia de máquinas que aprendem alguma coisa. A questão, será que máquinas aprendem alguma coisa? Bom, todas essas perguntas, elas são muito polêmicas no sentido de estão revestidas de aspectos filosóficos, éticos, sociais, econômicos, etc. Se a gente for discutir esse tipo de aspecto do Machine Learning ou máquinas inteligentes, não vamos sair do lugar. Então, a gente não vai discutir Machine Learning desse ponto de vista mais filosófico ou ético. Vamos fazer o quê? Vamos tentar olhar Machine Learning despido dessas coisas mais polêmicas e olhar mais o aspecto matemático computacional de Machine Learning. Então, uma modelagem matemática computacional. Vamos esquecer se máquinas aprendem ou são inteligentes, ou o que é inteligência, o que é aprender. Vamos pensar do ponto de vista computacional. E aí, quando falamos em máquinas inteligentes, então, estamos falando de computadores, basicamente. Então, a primeira coisa que precisamos entender é o que os computadores fazem. E essa figura ilustra uma coisa, de forma bem grosseira, o que computadores fazem. Computadores, basicamente, recebem dados de entrada, processam os dados e produzem uma saída, que também são dados. Certo? Esse processamento, no fundo, é ditado por um algoritmo. Então, são regras que dizem como os dados devem ser processados. Um monte de instruções, no fundo. E
Então, o que são algoritmos? Podemos dizer, nesse contexto que a gente está conversando, que é, no fundo, soluções para problemas computacionais. Bom, e aí o que são problemas computacionais? Bom, um exemplo muito simples de um problema computacional. Todos vocês devem entender o que está escrito aqui. Então, o problema que eu estou colocando aqui só para vocês entenderem essa ideia de processamento, etc., é minha entrada seria uma lista de números, que são 3 instâncias de entradas, e existe o processamento, que é calcular a soma desses números, e a saída, que é o resultado. Certo? Bom, para fazer isso, eu preciso de um algoritmo. Aqui. Todos vocês que programam, fizeram algum curso de programação, viram um algoritmo desses, né? Ou seja, o que eu faço? Eu tenho um lugar onde eu vou guardar a soma. Então, inicialmente, coloco 0. E aí, o que eu vou fazer? Simplesmente, enquanto tiver elementos na lista, não estiver vazia, eu vou pegar o próximo número, coloco em algum outro lugar chamado num, e aí eu vou calcular isso. Pegar a soma parcial, adicionar um novo número e colocar um novo resultado de volta no soma. A hora que eu repetir isso até esvaziar a lista, o que eu tenho no soma? Eu tenho o que eu quero, o meu resultado. Então, eu vou devolver isso, ou sei lá, imprimir, fazer alguma coisa. Mando para quem precisar da soma. Então, aqui, esse é um algoritmo muito simples, só para então, ilustrar essa ideia de eu tenho entradas, um algoritmo realiza um certo processamento e devolve uma saída, certo? Outro exemplo, aqui eu já não estou dizendo qual é o problema, mas talvez vocês mesmos possam dizer qual é o problema que está sendo caracterizado aqui por meio dessa entrada, saída. O que vocês acham que eu estou fazendo? Qual é o processamento? Ordenação, né? Certo? Então, de novo, aqui eu tenho um problema de ordenação, um problema computacional, e sabemos que existem vários algoritmos de ordenação. Então, novamente, se vocês fizeram algum curso de introdução à computação, devem ter aprendido alguns algoritmos de ordenação. Existem vários. Ok. Então, voltando aos computadores, como uma máquina que faz processamento de dados, a questão é como eles fazem esse processamento. Então, por meio de programas, que nada mais são do que implementação dos algoritmos. Certo? Então, por que eu estou falando disso aqui? Porque, no fundo, computadores são máquinas de processar dados, então eu preciso fazer programas para ele fazer o processamento do jeito que eu quero. Na verdade é isso, certo? Então eu tenho que saber programar. Bom, existem vários desafios do ponto de vista de programar um computador. Isso aqui acho que é chovendo molhado, mas só vou listar, porque isso vai nos levar ao machine learning. Por que a gente faz machine learning, certo? Então a primeira coisa eu preciso garantir que o meu algoritmo está correto, certo? Além disso, eu tenho que garantir também que a implementação do algoritmo está correta. Não adianta nada eu ter um algoritmo, mas a implementação está bugada, né? Outra coisa meus algoritmos devem ser eficientes. Outra, não basta o algoritmo ser eficiente, a implementação deve ser eficiente. Eficiente no sentido de calcular o resultado em um tempo que faça sentido ou que não gaste todos os recursos computacionais do universo e assim por diante, né? Ok. Agora vem a parte mais problemática, digamos, que o que a gente faz quando não existe um algoritmo eficiente? Ou será que a gente sabe que não existe um algoritmo eficiente para algum problema computacional? Bom, os cientistas de computação justamente estudam esse tipo de problema. Quando é que existe uma solução computacional eficiente, um algoritmo eficiente para resolver um certo problema? Às vezes eles conseguem mostrar que não tem como ter uma solução eficiente. Então o que você faz? Você vai ter que encontrar soluções aproximadas, não soluções exatas. Tem outras questões também. Por exemplo,
eu estou pensando o processamento como relação entrada-saída, mas muitas vezes eu não posso não saber caracterizar muito bem qual que é essa relação, ou a saída não está muito bem definida para mandar ela entrar, sei lá. E o que mais interessa para a gente é esse último aqui, que é uma situação onde eu sei que existe alguma relação entre entrada e saída, mas eu não consigo descrever formalmente. Descrever formalmente, eu quero dizer, escrever um algoritmo que vai pegar aquela entrada e gerar aquela saída. Eu olho a entrada e eu sei, a saída tem que ser isso, mas eu não sei como fazer isso. Então, essa é a situação onde... eu quiser esse é um exemplo, desculpa. Para ilustrar esse tipo de situação. Aqui, por exemplo, o que eu tenho em colorido? São imagens de letras. Todos vocês conseguem reconhecer essas letras. Então, se eu der essa imagem, você sabe dizer, isso é uma letra A, isso aqui é um X, isso daqui é um A maiúsculo, assim por diante. Então, essa é uma situação onde, dada a entrada, que é uma imagem, eu sei qual é a saída. Quer dizer, supondo que a saída que eu quero seja a identidade do caractere ali na imagem. Eu sei muito bem fazer isso, mas se eu pedir para vocês escreverem um programa de computador para fazer isso, vocês saberiam fazer? Talvez, assim, com muito esforço eu consiga, depois de gastar alguns anos fazendo isso, eu vou conseguir fazer para essas letras desse nosso alfabeto. E aí se eu falar assim, bom, agora eu preciso reconhecer os ideogramas chineses. O que você vai fazer? Você vai gastar mais 10 anos escrevendo o seu programa? Faz sentido? Sei lá, talvez não, né? Bom, outro exemplo, que então vou trazer um pouco de astronomia, talvez não dê muito bem, mas são imagens de galáxias de survey fotométrico, né, recortados um por um, e aí aqui eu tenho, aqui em cima supostamente são galáxias elípticas e aqui embaixo supostamente são espirais. Eu não sei, aqui eu consigo ver umas espirais, mas fora isso, para mim parece um borrão, assim, minha visão de leigo, mas imagino que vocês que têm background de astronomia consigam enxergar mais do que isso. Então, aqui eu tenho um problema em que, bom, tudo bem, se você tem conhecimento, é expert da área, etc., você olha a imagem e consegue dizer qual é o tipo morfológico da galáxia. Mas, aqui temos um problema de ambiguidade também. Aquela situação que eu falei, que eu tenho entrada, mas a saída não está muito bem definida, no sentido de se eu perguntar para um, vai dizer, isso é elíptico, perguntar para o outro, vai dizer que é espiral. E aí? Então, quem que está certo? Não sei também. Então, a gente tem esse tipo de problemas também. Escrever algoritmo para dar conta dessas incertezas vai complicar mais ainda o meu problema, certo? Ok. Então, é nessas situações em que Machine Learning entra em cena. Tá? Então, pensando novamente do ponto de vista computacional. Então, eu gostaria de ter um programa para processar essas entradas e produzir essas saídas. Então, vamos usar Machine Learning. Certo? Essa é a ideia. Nesse sentido, então, eu tenho aqui um espaço de entradas. Algumas amostras estão aqui. E aqui é a saída, bom, está meio estranha a figura aqui, mas a ideia é que para cada um tem um rótulo ou identidade associada, certo? E, bom, uma condição importante para a gente falar em Machine Learning é que os dados tenham algum padrão. Quando eu estou pensando em entrada e saída, é esperado que exista alguma relação entre entrada e saída. Senão não tem sentido tentar sistematizar ou fazer um programa, ou sei lá, fazer o computador fazer alguma coisa. Da mesma forma que a gente, né? Se a gente olha um monte de dados sem relação nenhuma, o que a gente vai poder concluir ou entender daquilo? Nada, né? Então, é pressuposto que existe alguma relação, nesse caso, entrada-saída. Desses cenários faz sentido a gente começar a pensar em Machine Learning do jeito que eu vou explicar. Bom, basicamente, qual é a ideia central de Machine Learning? É que
os programas sejam aprendidos, seja como fazer o processamento computacionalmente, seja aprendido a partir dos exemplos que eu tenho disponíveis, certo? Como produto final de um processo de machine learning, o que é que a gente vai ter é um programa que vai justamente fazer aquilo que eu gostaria de fazer, ou seja, pegar essa imagem e dizer, olha, isso é uma letra X, isso daqui é uma letra A, e assim por diante. É isso que a gente espera como um produto final de machine learning. Bom, tem umas variações, mas depois eu entro numa discussão dessas. Então, aqui eu vou ilustrar um exemplo simples de um problema que provavelmente todos vocês conhecem, mas para tentar enfatizar um pouco características ou conceitos relacionados a machine learning, que podem ser explorados no problema de regressão linear. Então, imagina que regressão linear todo mundo conheça, né? Seja um problema familiar aí para todos. Okay? Basicamente, então aqui eu tenho um problema que eu tenho um x, tenho um valor y, e eu posso pensar esses pontinhos azuis como as amostras, os exemplos que eu tenho dessa relação entre x e y, certo? Então, para cada pontinho azul aqui, bom, ele tem um valor x e aí ele está associado a um valor y. Então, isso vai formar esses pares x, y, que para mim são exemplos de treinamento, ou os dados que eu tenho disponíveis. Ok. É claro, assim, bom, olhando graficamente, é claro que existe uma relação aí linear entre x e y, certo? Pensar essa nuvem de pontos azuis, eles estão mais ou menos linearmente relacionados. Numa situação normal, a gente não tem esse tipo de visualização, aqui é só para ilustrar essa ideia de existir uma relação entre entrada e saída, entre aspas, pensando que o x é entrada e y é saída, certo? E nesse caso até faz sentido, como eu sei mais ou menos o que é a relação, então considerar uma família de, nós chamamos de hipóteses. No fundo como é que a gente vai descrever essa relação? Como vamos modelar? Podemos modelar por meio de uma função linear. E nesse caso, se eu variar os coeficientes A e B, eu vou ter diferentes retas aí no plano, eu vou estabelecer diferentes relações entre x e y, mas tem um que provavelmente descreve bem a relação, ou esse conjunto de pontos, que é essa reta em vermelho aqui. Mas em princípio eu não sei, poderia pensar em qualquer reta. Algumas são boas, outras não. Tá? Ok? Então, todo mundo sabe, um jeito de achar uma reta boa é minimizar o erro quadrático. Ou seja, o que a reta vai produzir e o y verdadeiro, né? Então, de certa forma, eu quero ter esse erro quadrático médio o menor possível. Então, isso daqui é o que é chamado de função custo, no sentido de que se eu variar essa reta, ou seja, os coeficientes A e B, eu vou ter diferentes erros associados. Para essa reta vermelha, o erro vai ser pequeno, entre aspas, mas se eu considerar uma reta assim, por exemplo, o erro vai ser grande. Ok. Então, nesse sentido, existe um problema de otimização. Se eu pensar em todas as retas possíveis que eu posso traçar aqui no plano, qual é a reta que minimiza o erro que eu mostrei antes, né? Esse erro aqui. Opa, sorry. Okay. Então, eu quero encontrar, basicamente, os coeficientes A e B que minimizam essa função de custo. Bom, problema de regressão linear, todos sabem que existe uma solução analítica. Eu posso achar exatamente qual que é o coeficiente AB, fazendo umas continhas simples, assim, entre aspas. A conta pode ser extensa, mas as contas são simples, certo? Agora, eu posso pensar em outros tipos de abordagens não analíticas, mas
iterativas, e aí começa a entrar a ideia de machine learning, que é, vou falar rapidamente a ideia de como é que funcionaria uma abordagem iterativa, é simplesmente eu posso chutar uma reta qualquer e usar os dados, aqueles pontinhos azuis, para ir ajustando a reta. Então, analisando um pouco as propriedades matemáticas, eu sei que se eu mexer a reta um pouquinho para lá ou para cá, o erro vai diminuir. Eu não vou explicar como isso acontece, mas a gente consegue fazer isso. Então, se você sistematicamente for mudando a reta de forma a sempre ir diminuindo o erro, alguma hora você vai chegar no erro mínimo. Basicamente, essa é a ideia desse algoritmo que é chamado de gradient descent. Esse é o princípio de vários outros algoritmos de machine learning que existem por aí. Basicamente, eu tenho um conjunto de parâmetros e aí eu tenho algumas regras que permitem, digamos, alterar os parâmetros de forma a fazer com que, aqui no caso a reta, mas qualquer outro modelo, ajuste-se melhor aos meus pontos. Então essa é basicamente a ideia principal aí do mecanismo da técnica de machine learning. Ok, então, agora só para sistematizar um pouquinho mais, eu mostrei o exemplo da regressão linear, mas eu posso pensar o problema de uma forma mais geral. Então, esse esquema aqui ilustra os componentes que fazem parte do processo de machine learning. Okay? Então, para começar, eu tenho entradas e saídas aqui. Na prática, isso é conceitual. Eu estou imaginando que eu tenho um espaço de entrada, um espaço de saída, mas, obviamente, eu não tenho todas as entradas e todas as saídas possíveis. Pode ser infinito, inclusive. O que eu tenho na prática são amostras. Então, quando você pega o telescópio e observa o céu, você tem uma amostra lá. Sabe que aquele pontinho é uma galáxia, sei lá, uma estrela, não sei como é que é exatamente a coisa, mas basicamente isso. Então, eu posso pegar um livro, olhar cada uma das letras e eu sei que aquilo é uma letra A, X, Y, Z, etc. Então, essa é a amostra. Mas, de jeito nenhum, eu tenho acesso a todas as letras que estão escritas aí no universo. Aliás, nem quero. Seria loucura, né? E o que os algoritmos de machine learning fazem? Então, eles fazem o uso dos dados disponíveis, das amostras que eu tenho, para gerar um programa. O que eu estou falando de programa aqui, no fundo, é um modelo que descreve aí a relação entrada-saída. Podia ser aquela reta lá da regressão linear. Ou pode ser um programa computacional mesmo, na verdade. Depende como é que o algoritmo está implementado. Mas, basicamente, quer dizer, a ideia básica é essa. E o que a gente vai querer é que esse programa, ou essa hipótese, esse modelo que vai ser gerado, seja bom, né? Preciso, no sentido de, a hora que eu fornecer um dado de entrada e usar esse modelo para processar, ele produza uma saída que seja o mais próximo possível, ou exatamente igual, se possível, à saída correspondente àquela entrada. Então, essa é a ideia de machine learning. É isso que ele tenta fazer. Tá? Bom, e como a gente viu no caso da regressão linear, em que se otimiza um erro, nesse processo, então, de aprender ou gerar esse programa, tenta-se otimizar alguma métrica e alguma medida de erro. Pode ser o erro quadrático, mas pode ser outro tipo de erro. O erro quadrático faz sentido no caso da regressão linear, mas se eu pensar em problemas de classificação, dizer se isso é galáxia ou não tem muito sentido. Ok? Bom, então, uma parte importante aí do processo de machine learning é também a ideia de otimização. Então, como é que eu vou encontrar os parâmetros ótimos usando os dados que eu tenho disponíveis? Então, esse diagrama, de certa forma, representa então, o processo de machine learning. Complemento mais um pouquinho depois. Bom,
agora vou mostrar um exemplo para tentar ilustrar isso num problema de classificação, usando imagens de galáxia, né, no caso. Bom, nesse caso, então, se eu estou falando em classificação de imagens de galáxias, o que eu tenho? Minha entrada X são as imagens de galáxias. Só para simplificar, eu vou considerar só espirais elípticas para não complicar demais o problema, mas isso significa que o meu espaço de saída, ou sei lá, os rótulos possíveis, é espiral ou elíptica, um problema de classificação. Os dados de treinamento, bom, espera-se que sejam, então, imagens com os respectivos rótulos, né? Se é espiral ou elíptica. E, bom, vamos falar mais um pouquinho disso daqui a pouquinho. No processo de treinamento, então, preciso pensar o que é o custo a ser minimizado. Nesse caso, faz sentido pensar em minimizar o erro de classificação. E eu posso usar diferentes algoritmos de aprendizado, na verdade. Eu não vou entrar em escrever os milhões de algoritmos que existem por aí, mas só para citar alguns nomes, talvez você já tenha ouvido falar: SVM, Redes Neurais, Random Forest, Decision Trees, etc, etc. Okay? Agora, uma questão importante é como é que eu vou representar os meus dados de entrada. Aqui no caso eu tenho uma imagem. Né? Será que os computadores enxergam imagens? Né? Como é que os computadores enxergam imagens? Então, os computadores não enxergam nada. Então, eu vou falar um pouquinho sobre representação de dados. Como é que a gente representa dado de uma forma processável, entre aspas. Então, eu vou começar usando como exemplo o problema de diagnóstico médico. Então, como é que funciona o diagnóstico médico? Digamos, a minha entrada, eu não vou dizer que é um paciente, mas é o estado físico do paciente, né? E eu posso usar uma série de variáveis para descrever o estado físico, sei lá, biológico, a situação do paciente no presente momento. Então, sei lá, pensar em pressão arterial, se está com febre, se está com tosse, se está sentindo frio, está com dor aqui, etc. Eu posso ter resultados de diferentes exames também, clínicos, exames de imagens, etc. E, no fundo, o que acontece? Um paciente acaba sendo reduzido a um conjunto de variáveis. A gente chama de vetor de features. Porque eu posso pensar essa ênupla aqui sendo um ponto no RN, na verdade. Então, um sujeito, um paciente, vira um pontinho no RN, onde cada um dos XI são variáveis medindo diferentes características do paciente. No caso de imagens, a coisa é um pouquinho mais complexa. Eu estou usando aqui o exemplo de imagens de células, mas vocês podem imaginar que isso aqui é a imagem do céu. Preciso facilitar o entendimento, certo? Tem uns pontinhos aqui que são as células, poderiam ser os astros, os objetos astronômicos. Então, quando eu tenho imagens desse tipo, existe uma parte que é chamada de processamento de imagens. Então, eu tenho que dar um jeito de pegar aquela imagem e tirar informações da imagem. Eles não vêm diretas, não vêm de graça, né? Então, existe todo um processo de processamento de imagens que envolve, por exemplo, eu segmentar cada um dos pontos individualmente. Eu sei que tem um monte de pontinhos numa imagem do céu ali, mas eu preciso saber que esse é um pontinho, esse é outro, onde eles estão. Então, basicamente, aqui eu tenho alguns objetos isolados. A partir desses objetos isolados, eu consigo, então, medir várias coisas, extrair várias medidas. Sejam informações morfológicas, do formato, shape, tamanho, etc. Assim como informações de intensidade, de quanto de luz tem ou não tem. Sei lá, no caso de imagens, são vários filtros, então cada filtro tem intensidade diferente. Então eu posso usar esse tipo de informação para caracterizar cada um dos objetos. E as galáxias, no fundo, são um desses objetos onde eu posso fazer então, esse processo todo. Então, basicamente é isso. Né? Então, isso aqui é um recorte de uma imagem de galáxia, de um survey fotométrico.
Então, isso daqui tem que passar por um processo de processamento de imagem, processamento de sinal, etc., onde se extrai uma série de características. Aqui eu listei algumas que eu sei que o pessoal usa para fazer classificação de galáxia. Eu, pessoalmente, eu não sei calcular essas coisas. E aí, de novo, então, cada galáxia vira um vetor de features. Então, essa é a representação que tipicamente se usa em machine learning, ou se usava em machine learning, mais para frente eu vou dizer que não se usa tanto mais, mas esse é machine learning tradicional. Ok, então eu vou mostrar só alguns experimentos que a gente andou fazendo recentemente. Isso foi um trabalho feito junto com o Fabrício Ferrari, da FURB, lá no Sul, e Matheus Espadoto, que é um aluno doutorado lá do INPE. A gente pegou as imagens de galáxia do EFIGE, que é um subconjunto das galáxias lá do SLOA, e basicamente o procedimento que nós usamos está descrito aqui. Então, a primeira coisa que nós fizemos olhamos só espirais e elípticas. Então, desse EFIGE, selecionamos só as espirais elípticas. Para cada imagem, fizemos então essa extração de features. Na verdade, o Fabrício nos forneceu várias dessas features morfométricas que ele extraiu usando morfométrica, e nós usamos um outro método mais moderno, entre aspas. Depois eu posso explicar, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Rede convolucional para fazer extração de features. Então, basicamente é assim: eu pego a imagem de galáxia, eu coloco nessa rede convolucional, ele me devolve alguns valores lá no final. Eu vou usar aqueles valores como feature. Como isso acontece, depois eu posso explicar, talvez, mais especificamente, mas não vou falar aqui. Outro processo que a gente costuma fazer é pegar os dados disponíveis e separamos um pedaço para treinamento, outro pedaço para validação. E aí o que eu faço? Pego os dados de treinamento e vou fazer o treinamento, ou seja, fornecer os dados para um algoritmo de aprendizado. No caso, a gente usou SVM. Uma vez que termina o treinamento, ou seja, a SVM se ajusta e devolve alguma coisa, que no nosso caso eu vou chamar de uma hipótese ou um modelo, o que eu vou fazer? Eu posso avaliar como esse modelo funciona para os meus dados de validação. Então é para ver se ele aprendeu direito. Bom, aqui estão algumas imagens do que a gente fez. Conseguimos resultados meio impressionantes, eu diria. Não sei se é razoável, 98%, 99% de acerto. Segundo o Fabrício, já está na faixa de erro humano, então não tem muito sentido tentar melhorar mais do que isso. E aqui estão alguns exemplos de... Desculpa, eu vou errado. Exemplos de classificação errada, na verdade. Está meio difícil de ver, depois se alguém quiser ver, posso mostrar no computador. Na primeira coluna estão os objetos que foram classificados de forma errada. E as 4 últimas colunas mostram os objetos que, do ponto de vista de feature, eram mais parecidos. Então, por exemplo, esse objeto aqui foi classificado como espiral, mas a identidade é elíptica. Se a gente olhar os objetos mais parecidos a esse daqui, no conjunto de dados todos, aparecem esses 4, todos eles são espirais. E assim por diante. Então, aqui é o que acontece. De novo aqui, isso daqui também é elíptica, mas foi classificado como espiral. E esses são os objetos que aparecem, que são, segundo a classificação que existe no EFIGE, essas são espirais. E é isso que acontece. Então, esses exemplos são usando features convolucionais. Então, aqui são outros exemplos adicionais, a mesma coisa. Aqui eu tenho situações onde a identidade é espiral, mas ele foi classificado como elíptica, porque os elementos mais próximos são elípticos. Mesmo resultado aqui, agora usando features morfométricos. Então, aqui é um pouco curioso, porque se eu pegar isso daqui, que foi classificado como espiral, visualmente, as amostras que supostamente estão mais próximas em termos de features morfométricos, eles são bem diferentes. Então,
Isso ilustra um pouco também a questão da quais features eu estou usando para representar os objetos. Dependendo das features que eu utilizo, eu posso ter um resultado desse tipo ou do outro. Isso afeta muito. E aí começa a entrar também a expertise do pessoal que entende de galáxias, etc., dos sinais em si, que não é o nosso caso. A gente só está olhando aqui a coisa visual. Isso daqui é mais uma outra forma de olhar também os dados. Aqui no caso são projeções das features, que são n-dimensionais, eu não sei exatamente qual é o n agora, não tenho isso na cabeça, mas eu posso pegar os pontos que estão no RN e projetar no plano. Existem alguns algoritmos que fazem essa projeção tentando preservar a vizinhança, a relação de vizinhança. Então, o fato de esses pontos estarem próximos, quer dizer, significa que lá no espaço original eles também estavam próximos. Então, se eu olhar features convolucionais, a gente percebe que as elípticas estão meio que concentradas por aqui. Tem alguns carinhos perdidos aqui no meio, tinha mais algum outro lugar que eu perdi por aqui. A laranja é espiral. Aqui é features morfométricas. A gente vê um punhadinho de azul aqui, elípticas aqui, mais um punhadinho por aqui, outros por aqui, mais alguns aqui. Então, esse tipo de coisa ajuda um pouco a também tentar entender como é que aquela imagem inicial está sendo codificada em termos de features. Já que a gente não consegue olhar o ponto no RN, projetar no espaço 2D ou 3D é uma forma de enxergar, né? Então, isso aqui é bem interessante. Bom, a gente não analisou mais que isso, paramos por aqui, por enquanto estamos fazendo esse trabalho, então não tem muito mais o que acrescentar em relação a isso. Ok. Bom, então só para resumir, o processo de machine learning, então tem dois pedaços, ou duas partes, entre aspas. Existe uma parte que é o treinamento, que é esse processo que eu escrevi, a gente pegar os dados, eventualmente extrair features, se elas já não estão disponíveis, e enviar para um algoritmo de machine learning que vai devolver, então, um modelo, ou um programa, ou, sei lá, um classificador, no caso, das galáxias. E aí a segunda parte é a parte de predição, ou seja, a ideia é usar esse modelo para predizer qual é o resultado de uma dada entrada. E aí podem ser outras imagens de galáxias novas que eu vou vir a colher, ou sei lá, que eu não sei o que é. Essa é a ideia. Bom, alguns comentários relacionados a machine learning, pensando do ponto de vista computacional, entre aspas. Eu posso pensar que machine learning é uma espécie de metaprogramação, ou seja, os algoritmos de learning, no fundo, são algoritmos ou programas que produzem programas, entre aspas, certo? E aí tem todo um processo de otimizar, quer dizer, gerando programas que tentam imitar essa relação entrada-saída, né? E um aspecto bem importante em machine learning é o que a gente chama de generalização. Então, eu posso otimizar o meu modelo para funcionar bem para aqueles dados de treinamento que eu tenho, mas só isso não basta. Eu tenho que ter alguma indicação de que ele vai funcionar bem para outros dados que não estavam na minha amostra. Para isso existe toda uma teoria de machine learning que consegue meio que estabelecer alguns limites, no sentido de se eu tiver uma quantidade suficientemente grande de dados, eu posso garantir que eu vou ter um desempenho mais ou menos assim assado. Mas é um resultado bastante teórico. Mas é útil também para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, né, em termos de aprendizado, nesse sentido de generalizar como é que ele vai funcionar depois. E, de uma forma geral, tem essa questão de
complexidade da família de hipóteses ou do modelo que eu estou usando. Então, se eu estou fazendo uma regressão linear, o modelo é muito simples, é uma retazinha, tem 2 parâmetros, como no caso se eu pensasse em ajustar um polinômio ali, já é um problema mais complexo e assim por diante. O que a gente sabe, o que é bem intuitivo, na verdade, é que quanto mais complexo o modelo, muito mais dados eu vou precisar para ter a garantia de que eu estou aprendendo alguma coisa, de fato, e não simplesmente ajustando os dados que eu tenho. Bom, os exemplos que eu dei até agora de regressão e classificação são o que a gente chama de aprendizado supervisionado. Supervisionado vem no sentido de que eu sei a saída, ou seja, eu tenho entrada e saída. De alguma forma eu consigo dizer qual que é a saída. Então, tendo amostras desse tipo, então eu tenho problemas de regressão, que, sei lá, por exemplo, na astronomia eu podia pensar em estimar redshift, por exemplo, que é um número contínuo, entre aspas. Ou esse y pode ser um valor categórico, tipicamente em problemas de classificação, né, como o da galáxia, espiral, elíptica, sei lá, irregular, etc. Mas temos também uma outra categoria de problemas chamadas de não supervisionado, que é o caso em que eu tenho apenas o x. Eu tenho um monte de pontinhos luminosos no céu, mas imagine os primeiros astrônomos viam um monte de pontinhos no céu e não tinham a mínima ideia do que eram aquelas coisas. Esse é o caso não supervisionado. Ou seja, será que eu consigo pegar aquele monte de dados e encontrar algum padrão? Então, no caso não supervisionado, tenta-se fazer esse tipo de coisa. Eu não vou mostrar nenhum exemplo, porque não tenho nada preparado, mas é só para dizer. E existem também outros tipos de aprendizado que eu acho que não convém eu ficar pensando, porque isso vai complicar, mas só para mencionar, tem um aprendizado chamado aprendizado por reforço. É muito utilizado em robótica, jogos, uma coisa mais de interação, quando existe muita interação de um agente com um ambiente, etc. Eu acho que não é muito o caso quando a gente está falando de dados, analisar dados científicos, etc. Mas tudo é possível. Bom, uma das coisas que eu coloquei no resumo, que a ideia era falar de classificação de galáxias e detecção de quasares, mas eu vou pular isso. Uma que eu não preparei muita coisa, porque se eu for falar, acho que eu vou gastar muito tempo e tem muitos detalhes, acho que é meio... vai ficar complicado, então eu vou pular isso e falar da parte mais moderna de machine learning, que talvez seja mais interessante. Então, aqui na verdade eu coloquei um resuminho bem pequenininho, de propósito, para vocês não enxergarem mesmo. Depois vocês podem olhar e depois podem perguntar que eu posso explicar. Ou a Liliane está aí, a Liliane que fez esse trabalho, então ela pode explicar. Certo? Então aqui é só para dizer que umas coisas bonitinhas. Ok. Então, eu vou entrar para uma parte mais de machine learning. Então, para entender esse processo aí de reconhecimento de padrões, ou entender relações entre dados, etc., ao longo dos anos, eu achei que convém eu fazer essa apresentação pensando o que aconteceu ao longo dos anos. Então, aqui, lá na década de 50, sei lá, antes dos computadores, inclusive, a gente não tinha dados assim armazenados. O que se tinha? Tinha o conhecimento na cabeça das pessoas, ou anotações em papel, sei lá, mas não vamos dizer que tínhamos um monte de dados. Então, eu estou chamando de zero dados nesse sentido. Como é que se fazia, então, reconhecimento de padrões, ou sei lá, basicamente, como eram os programas? Um monte de regras. Essa é sei lá, uma das fases douradas de IA no passado, onde se faziam regras. Então, isso vinha do conhecimento que as pessoas tinham. Então, isso aqui é um código para você decidir. Você não, mas fazer um programa para decidir se eu devo dar crédito ou não a um cliente, um banco, sei lá, uma instituição financeira. E aí, isso aqui vai depender muito do conhecimento do analista lá de créditos. Não tem dado nenhum para fazer isso, porque os dados estão na cabeça dele, em algum lugar, mas não estou considerando usar isso no computador, certo? Bom, depois,
começaram, então, a aparecer alguns dados, e o que aconteceu bastante é o que é chamado de estimação paramétrica. Então, pelo menos em estatística, se faz muito isso, você pressupõe que o dado tem uma certa distribuição, sei lá, é uma normal. Então, vamos tentar estimar os parâmetros da normal usando os dados, certo? Mas aqui é aquela situação em que eu tenho um modelo fixo, entre aspas, eu só vou ajustar o parâmetro. Em geral, poucos parâmetros, não muito, porque também a quantidade de dados que se tinha numa certa época eram muito poucas, né? Então não dá para fazer muita coisa. Com o tempo, a coisa foi evoluindo. Então, quando começou dados começaram a ficar mais disponíveis, o que aconteceu? Começaram a aparecer os algoritmos de machine learning, que fazem a indução de modelos. Então, um exemplo é essa árvore de decisão. Essa árvore é exatamente o código, esse código. Só que desenhado com uma árvore de decisão. Então, o que os algoritmos conseguem fazer é pegar um conjunto de dados e desenhar essa árvore de decisão. Os algoritmos de machine learning. E aqui, o primeiro nó faz a verificação da idade, mas poderia ser outra variável a ser verificada. Então, nesse sentido que eu digo que uma coisa é você ter um modelo fixo e ajustar os parâmetros, outra é você tem sim um certo modelo, mas não é fixo nesse sentido aqui. Essa árvore tem uma certa cara, mas não precisava necessariamente ter essa cara. É diferente de eu fixar uma árvore e depois ir preenchendo o que eu vou colocar aqui ou qual valor eu vou colocar aqui. Então é uma coisa mais geral, no sentido de faz indução de modelos, né? Então essa ideia de indução de modelos é uma coisa que floresceu bastante, acho que na década de 90, foi quando também foi criado o algoritmo SVM, que reinou por um bom tempo nessa área de machine learning. Agora, mais no início desse século, 2000 e pouco, o que aconteceu? Os dados já começaram a ficar super abundantes, então, problema de Big Data. Todo mundo começou a falar de Big Data, todo mundo tinha Big Data. O que aconteceu nos primeiros 10 anos, acho que desse século, foi muito esforço nessa parte. Extração de features. Então, pegue problema de imagens. Como é que eu vou caracterizar conteúdo de imagem? Então, desenvolveu-se milhões de algoritmos para extrair características ou informações de imagens, para criar aquele vetorzinho de feature para ser alimentado a um algoritmo de aprendizado. Então, a década de, sei lá, no início desse século, o que se trabalhou foi essa parte, muito, até que, mais recentemente, agora a era do Big Data e etc., o que acontece? As coisas evoluíram para aprendizado de representações, ou seja, muita coisa hoje em dia já não depende mais de eu fazer a extração de features, mas eu jogo a imagem para uma rede neural e ela faz todo esse processo automaticamente. E me diz lá na ponta se é espiral elíptica. Basicamente essa é a ideia. Então, todo o processo de extração de features que era feito manualmente, hoje em dia os algoritmos modernos fazem isso aqui. Então, todo esse processo aqui é feito uma caixa preta, entre aspas, uma rede neural. E essas que são chamadas de, no caso de imagem, de redes convolucionais. Porque nas primeiras camadas da rede aplicam-se algumas convoluções, que é a ideia de processamento de imagens, né? Então, isso aqui é só para ilustrar essa diferença entre a machine learning tradicional, onde tinha um usuário, um expert para fazer a extração de features, para o que é chamado hoje em dia de deep learning, ou não sei se pode chamar de machine learning moderno, não sei se é moderno, mas é o que muita gente faz hoje em dia, é isso daqui. Sumiu o sujeito. Ou seja, eu coloco os dados de entrada brutos, entre aspas, aqui, ele me dá o resultado. Ok.
Bom, como a gente está falando aí de machine learning, e tem muita relação com ciência também, bom, esse gráfico é um pouco para tentar ilustrar aquilo que eu já falei, de que antes o que eu tinha meio que eu desenhava na mão um modelo e tentava ajustar os dados, ver se descreve os dados, etc. Hoje em dia, então, a gente tem um pouco o caminho inverso, no sentido que eu tenho um monte de dados e a partir dali você tenta gerar um modelo. Então, essa talvez seja uma das diferenças fundamentais entre, por exemplo, o que se faz em estatística. Geralmente eu tenho um modelo e você tentar estimar alguns parâmetros daquele modelo, ou machine learning, onde, na verdade, eu tenho um modelo assim, no sentido bem vago e tenta-se, então, ajustar não, mas encontrar um modelo específico naquela família de modelos, entre aspas, né? Usando os dados. Ok. Bom, aqui eu estou listando algumas referências no sentido de o que se usa em machine learning, um pouco. Hoje em dia, muito se usa Python R, principalmente para prototipar soluções de análise de dados, porque esses ambientes possuem muitas bibliotecas, não só de algoritmos de machine learning, mas de manipulação de dados, tabelas, leitura, etc., visualização, computação eficiente de dados em grande volume, coisas desse tipo, então, bastante usado. O que mais? Scikit-learn é uma biblioteca open source de ferramentas de machine learning. Então, tem algoritmos de machine learning para treinar, para treinamento, para avaliação, para fazer visualização e um monte de outras coisas, supervisionado, não supervisionado e assim por diante. E falando em Deep Learning, eu imagino que os grandes frameworks hoje em dia são TensorFlow e PyTorch. TensorFlow é da Google, PyTorch é do Facebook, de grandes empresas. Mas eles são ferramentas aí que estão disponíveis e quem faz Deep Learning em geral usa um desses ou algum outro. Muitos são construídos em cima desse. Bom, quem tiver algum interesse em redes neurais, etc., um livro que eu costumo recomendar para os meus alunos é esse livro do Michael Nielsen. É um livro online. E, bom, se alguém realmente quiser entender um pouquinho mais de machine learning, a parte mais modelagem matemática, etc., tem um curso muito legal da Caltech, tem umas videoaulas, eu recomendo também. Aliás, a gente, lá no curso de computação, os cursos de machine learning estão seguindo esse material. Bom, e para concluir, alguns comentários finais. Então, a apresentação que fiz aqui é uma breve introdução ao que é machine learning, do ponto de vista computacional, assim, não vou dar outros aspectos mais filosóficos, polêmicos, etc. É um pequeno recortezinho só. Outra questão que eu acho que é interessante a gente ter uma ideia de quando é que faz sentido a gente aplicar machine learning. É justamente quando eu tenho muitos dados, eu sei que existe alguma relação ali, algum padrão, então eu posso usar técnicas de machine learning para tentar entender qual que é essa relação, ou fazer o processamento, né, da entrada e da saída, por exemplo. Bom, aqui eu coloquei falta trabalhar o gap entre diferentes áreas. E aí é um pouco a experiência pessoal, assim, no sentido de eu tenho interagido com algumas pessoas da astronomia já faz alguns anos e eu sinto uma certa dificuldade de conversar, assim, não conversar pessoalmente, eu e você, assim, tomar um lanchinho, mas assim, conversar no sentido mais técnico. Eu tenho dificuldade de entender os problemas que a astronomia tem, os problemas computacionais que a astronomia tem, e acho que é vice-versa também. Eu acho que as
as pessoas que trabalham com astronomia têm dificuldade de entender o que a computação pode fazer para ajudar a progredir a área, né? O que você faz com esse monte de dados? O que eu posso fazer? Então, parece que existe uma certa dificuldade de conversa e de um entender a área do outro. Isso acho que não é só astronomia, eu já tive experiência com o pessoal de biologia, bioinformática, era a mesma coisa. Então, nesse sentido, acho que precisa continuar tentando que alguma hora a coisa deslancha, certo? E, bom, esse último comentário tem a ver com a questão do machine learning. Então, eu percebo que algumas pessoas têm aquela ideia de que machine learning vai acabar com o meu trabalho, né? Vai tomar o meu lugar. Então, essa é uma questão um pouco filosófica, social aí, de que tem muita discussão hoje em dia na mídia sobre se os robôs ou as máquinas vão tomar o emprego dos humanos, etc, etc. Bom, eu não quero discutir isso porque eu nunca parei seriamente para pensar sobre isso, mas o que eu acho é que existe uma aplicação de... desculpa, isso aqui não era nem para mostrar. Existe uma aplicação, uma utilidade muito interessante de machine learning, que é justamente o quê? Eu tentar automatizar tarefas de baixo nível, aquelas coisas que são repetitivas, cansativas, chatas, e partir para o quê? Trabalhar com problemas mais alto nível. Então, sei lá, eu não quero ficar lá sentado classificando galáxias, se é espiral, elíptica, etc. Deixa a máquina fazer isso. E aí você pode ir lá olhar as galáxias interessantes e tentar tirar outro tipo de informação. Então, nesse sentido, eu acho que machine learning ou computação podem contribuir para ajudar outras áreas da ciência. Bom, não sei se computação é ciência, né? Mas, anyway, chama ciência da computação. Então, esse acho que é o recado que eu gostaria de deixar aqui no final para vocês. Ok? Acho que é isso. Obrigada. Perguntas? Quanto mais dados você insere no melhor ele vai dar o resultado, lógico. Sim, quanto mais dados, sim. E para obter esses dados? Esse é um grande problema hoje em dia, né? Essas deep learning ou redes neurais, elas conseguem gerar resultados muito bons em algumas aplicações aí, mas a quantidade de dados que você precisa é astronômico. Só vou colocar isso aqui só para ilustrar. Esse é muito avanço nessa parte de machine learning veio da parte de análise de imagem, de visão computacional. Essa coisa de veículos autônomos tem tudo a ver. Isso daqui, o ImageNet, é um conjunto de dados super conhecido na área de visão computacional. Foi criado, não sei quando, mas em 2012 foi o ano em que uma solução baseada em rede neural venceu essa competição de fazer reconhecimento de objetos em imagens. São 1000 categorias de objetos, gato, cachorro, cavalo, carro, etc. 12 milhões de imagens. Não foram usadas todas elas, claro. 150 mil imagens, acho, era um treinamento ou alguma coisa assim. São 1000 categorias de objetos. Imagine fazer um computador reconhecer que tem uma pessoa, tem uma cadeira, tem uma mochila, etc, etc. Era uma coisa impensável. Hoje em dia eles conseguem, com certas limitações, claro, alguns furos aí. E precisa de muito dado. Agora, então essa é uma discussão que está aí. Será que é isso que a gente vai acabar fazendo? Quer dizer, desenvolver esses algoritmos e depois ficar trabalhando para gerar dados de treinamento? Não faz sentido, né? Então, isso é uma questão que está em aberto, eu acho, na comunidade, e o que as pessoas estão pesquisando. O que eu faço para diminuir a necessidade de dados? Relacionado a isso, eu só deixo eu terminar. Tem uma coisa muito interessante que ninguém acho que sabe explicar ainda. Eu mencionei que para fazer a classificação de galáxias, nós usamos as features convolucionais, desculpa. Isso.
Então, o que é isso? O que a gente fez é simplesmente pegar uma rede neural gigante que foi treinada nesse conjunto, ImageNet, para reconhecer imagens naturais do meio ambiente, sei lá. O que a gente fez? Pegamos a imagem de galáxia, colocamos lá na entrada, aí algumas coisas acontecem, algumas ativações dos neurônios, etc. Pegamos os valores numa certa camada lá da rede neural. E depois, então isso seria o nosso conjunto de features e usamos isso para treinar a SVM. E conseguimos um resultado melhor do que usando as features morphométricas que foram desenhadas à mão. Isso é um negócio que está acontecendo em várias aplicações. Com Plankton é a mesma coisa. Se eu treinar aqui e aplicar em Plankton, eu consigo fazer uma classificação melhor do que usando as features que foram desenhadas manualmente. E assim por diante. Então, existe um negócio que o pessoal chama de transfer learning, que é eu aprendo aqui e eu vou transferir o que aprendi aqui para outro domínio. Não está muito bem elaborado, bem modelado isso ainda, mas o fato é que, bom, como é um problema visual, quer dizer, nesse caso de imagens, aparentemente existe alguma coisa comum, alguma representação que funciona independentemente do tipo de imagem. Não está muito claro ainda por quê, mas esse é um fato. A gente vê isso. Então, talvez o caminho para essa coisa de grande quantidade de dados tenha solução aí. Tem gente que está tentando simular imagens também, usando essas abordagens big. Aí também já eu acho meio exótico demais, eu não fui olhar muito bem isso. Certo? E a minha pergunta é justamente relacionada a isso, porque aí você está falando de um treinamento que foi milhões de imagens, milhões, né, sei lá, milhões de imagens. Para as galáxias, para a morfologia, você não deve ter usado esse volume todo de dados. De imagens, você não tinha 1 milhão de imagens. Quantas imagens, mais ou menos, vocês usaram, não sei se você sabe, para chegar nesses 98, 99%? Eu não sei dizer exatamente a quantidade, mas eu sei que aquele dataset que a gente usou, o EFIG, deve ter 4.000, 5.000 no total. Um volume bem menor. É bem pequenininho. Isso. Mesmo assim, eles conseguiram ainda uma boa... Sim. Um bom resultado final. Não dá para fazer, mas... claro que depende do conjunto de features que você está verificando. Mas dá para fazer mesmo com um volume menor de dados. Dá. Tá. Então, mas é usando esse truque de usar a rede ou, sei lá, um treinamento que foi feito no ImageNet ou algum outro conjunto de dados. E eu posso fazer um pequeno treinamento para ajustar os meus dados, se eu quiser. Mas nesse caso em específico, a gente nem fez isso. Isso é um pouco curioso, na verdade. Nós ainda não entendemos exatamente por quê, ou sei lá. O fato é que funcionou. Precisamos examinar mais. Mas... Muito obrigada pela segunda resposta. Eu concordo com você que vai ser muito útil para as famosas machine learning para classificar galáxias. Eu tenho um comentário sobre as galáxias. Eu acho que algumas que você mostrou que eram classificadas viral uma verdade científica são de galáxias que se chamam irregular. E elas têm esse problema que há uma morfologia que é muito difícil. Mas eu acho especialmente interessante a ideia de classificar galáxia como uma autonoma superbase. Porque provavelmente é o que está acontecendo comparando o método de vocês com o método de Fabrício. Provavelmente nosso jeito de classificar é baseado em informações que a gente estuda com um método de pensar que não necessariamente a natureza tem. E também na classificação que a gente usa é feita com métodos diferentes, mais antigas, né? Foram feitas nos anos 70, 60, agora a gente tem imagens melhores, mais bandas, mas a nossa cabeça ainda está classificando de um jeito antigo, imagens modernas. Então, usando o nosso trabalho, a gente acha um bom jeito de Sim, encontrar padrões que vocês não enxergaram ainda. Acho que sim, daria para trabalhar esse tipo de coisa, com certeza. Bom, vamos
Vamos encerrar, porque por causa do horário, mas eu acho que vocês podem vir. Sim, eu posso responder mais perguntas. Ou então com uma Caso gravação. vocês podem.